When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. Porque O Alquimista é um fenômeno nos Estados Unidos. O Alquimista, de Paulo Coelho, é um livro curioso. Quase todo mundo diz que odeia, pouca gente diz que leu, mas muita gente comprou e ainda compra o livro, pelo menos nos Estados Unidos. Entra semana, sai semana, o livro de Coelho aparece na lista de mais vendidos do jornal The New York Times. Em outubro, completou 8 anos na lista, feito que nenhum outro escritor alcançou. Na versão mais recente, da primeira semana de novembro, O Alquimista ainda está lá, rondando o top 10 em exemplares vendidos. Como na semana anterior, Paulo Coelho seria o Romero Brito das letras. Criticado aqui, sucesso lá. Mas The Alchemist é um livro realmente curioso. Embora continue vendendo bem nos Estados Unidos, achar algum estudioso de literatura brasileira no país que se dispusesse a falar sobre ele foi tarefa dificílima, com 0% de aproveitamento. De um professor na Universidade da Flórida, abre aspas, ontem uma estudante do Equador disse que tinha um livro e eu havia lido. Posso relatar uma história de quando conheci Paulo Coelho. Um jantar na casa dele. Ele me perguntou, abre aspas, você não leu meus livros, né? Fecha aspas. E eu respondi, abre aspas, não. Fecha aspas. Ele continuou, não importa. Não estudo muita ficção, muito menos o Sr. Rabbit. E se você tiver algo a ver com a Rede Globo, não, obrigado. Fecha aspas. Uma professora do Novo México, indicada pelo professor da Flórida, também não podia falar, abre aspas, não sou especialista em Paulo Freire, fecha aspas, lamentou. Outro estudioso foi bem sincero, abre aspas, não tem interesse nem experiência com a obra do Paulo Coelho. Boa sorte no seu projeto, fecha aspas. Mais uma negativa na sequência de uma professora também da Flórida, mais detalhada, abre aspas, não falo sobre Paulo Coelho porque considero que seus livros são de autoajuda, mal escritos e mal traduzidos. Sei que um professor de religião que trabalhava aqui e usava o Paulo Coelho como um profeta da saúde e da riqueza individual na ascensão da crise econômica e da cultura neoliberal. Como Jonathan Livingston Seagun, acho que o trabalho de Coelho é popular porque oferece às pessoas respostas fáceis para as perguntas difíceis da vida. É isso pra mim. Fecha aspas. Em entrevista ao UOL, o próprio Paulo Coelho tampouco foi muito esclarecedor ao tentar explicar o sucesso do seu livro nos Estados Unidos. Abre aspas, acho que a história do Alquimista é a história de todos nós. Descontadas as diferenças culturais, somos muito parecidos em nossas emoções. Fecha aspas, disse sucinto. Para tentar entender o que é que esse livro tem, a única alternativa possível foi deixar de ser uma pessoa que fala mal de Paulo Coelho, sem ter lido seus livros, e virar uma pessoa que fala de Paulo Coelho com conhecimento de causa. É uma transformação rápida. O Alquimista, mesmo em inglês, é daqueles livros que se lê em poucas horas. Como numa fábula, a trama é simples. Os personagens, salvo pouquíssimas exceções, não têm nome próprio. São o menino, o inglês. E o que mais importa é a mensagem. Santiago é um pastor que tem um sonho recorrente com as pirâmides do Egito. Um dia encontra um velho que lhe conta sobre a missão pessoal de cada um. Aquilo que sonhamos em fazer, mas que costumamos deixar para lá pelas pressões da vida quando crescemos. A missão de Santiago seria encontrar um tesouro nas pirâmides. Ele tem então duas opções: continuar com seu rebanho e levar uma vida previsível, cansando-se de tudo em alguns anos, ou jogar tudo pro alto e ir pro Egito atrás de sua missão. Não parece uma tarefa fácil, mas se você for atrás de seus sonhos, diz o livro, o mundo te ajudará a chegar lá. Para que o livro continue, Santiago, é claro, escolhe ir para o Egito. É nessa jornada que encontra o tal alquimista do título, que o ajudará a terminar sua jornada e o ensinará lições sobre o mundo e a vida. Mas não sobre como fazer ouro, pois essa não é a missão de Santiago. Em síntese, vá atrás dos seus sonhos e tudo aquilo que deseja pode se tornar realidade se você se empenhar e souber ouvir os sinais que o universo te dá. Paulo Coelho estica a fábula por páginas e páginas, mas a moral é bem conhecida. Se você quiser muito que algo aconteça, o universo vai te ajudar. Com força de vontade, tudo é possível. Não chega a ser um livro tão ruim, mas
Tanto a forma quanto o conteúdo são tão simples que O Alquimista faz mais sentido para crianças, como historinha para ser lida antes de dormir, com uma lição de moral otimista. No prefácio do livro, numa edição comemorativa, Paulo Coelho diz que O Alquimista não vendeu muito no início. Lentamente, com boca a boca, os números começaram a crescer. Nos Estados Unidos, a febre começou quando Bill Clinton foi fotografado segurando um exemplar. Depois, celebridades como Will Smith começaram a citá-lo como um de seus livros favoritos. Escolher O Alquimista como livro preferido é uma resposta de Miss, estilo deseja paz mundial. Você passa uma imagem de que tem um bom coração. O Alquimista é um incentivo ao sonho americano de se você trabalhar, você chega lá. Uma antecipação de fenômenos de autoajuda como Segredo, mas em roupagem de literatura. Ao escrever uma fábula, Paulo Coelho fez um livro motivacional com menos estigma de que quem mexeu no meu queijo. E que não fica datado. Fábulas não envelhecem. Não é um livro estudado por acadêmicos ou o livro que você vai deixar em cima da mesa para impressionar seus convidados. Mas é fácil de ler, se você estiver nesse espírito reconfortante. Respostas fáceis para as questões difíceis, como disse uma das professoras que não quis dar entrevista. Quem não quer isso? Por isso, semana que vem pode apostar, O Alquimista ainda estará na lista dos mais vendidos.